quando você ensina por medo, Aham. quando a coragem chega, a pessoa vai fazer errado. Então você tem que dar consciência para a pessoa. Mas muitas das vezes a parte mais importante é pós-treinamento. Porque o treinamento ele acaba na sala de aula. Mas quando a gente fala de segurança, por exemplo, a prevenção ela acontece no posto de trabalho. Escolher, você comentou, escolher o colaborador. Vai trabalhar em altura. Já chegaram várias vezes pessoas que fazem treinamento de trabalho em altura que não gostam de altura. Sim. Que estão gostando aí dos nossos episódios, do nosso conteúdo, se inscrevam em nosso canal, deixem comentários, podem fazer perguntas no comentário que eu mesmo vou lá e respondo, tá? Fiquem à vontade aí para seguir e se inscrever nos nossos canais. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre treinamento de segurança, tá? E eu quero ver a opinião de vocês aí e o que vocês pensam também. Por que vocês acham, né? Acham ou acreditam que as empresas têm que investir em treinamento de segurança do trabalho? Primeiro, não vamos partir da parte de legalidade, não, porque a norma pra falar lá... bonitinho ou pra... Não, fala. É pra falar igual a norma, a gente pode falar o que a gente acha. Igual a norma, não. A norma é obrigado. Sim. Então, quando é obrigado, é igual... eu contratei um técnico agora, tem 2 semanas que ele tá lá. Aí, quando a gente contrata um técnico, tem toda uma preparação desse técnico para liberar ele para um treinamento. E aí ele tava fazendo treinamento e tal, e ele virou pra mim e falou, cara, eu não vi um vídeo de acidente nos seus treinamentos e tal, que não sei o quê. Eu falei, não trabalho assim não. Eu falo com ele, não, mas... Eu falei, olha, quando você ensina por medo, quando a coragem chega, a pessoa vai fazer errado. Então você tem que dar consciência pra pessoa. Sim. E aí não funciona. Aí eu falando isso com ele, ele falou, pô, nunca pensei por esse lado, porque ele era um técnico mais de campo. Eu falei, pois é, então assim, quebra tudo que você aprendeu e joga fora e nós vamos começar... do zero aqui. Hoje a gente está num mundo totalmente diferente do que, por exemplo, quando eu fiz meu curso técnico, até quando eu fiz a engenharia de segurança. As empresas hoje... Eu atendo muita empresa pequena e eu recebo muito essa pergunta. Por que eu preciso fazer esse treinamento? Porque eu sou obrigado a fazer o treinamento. E eu fujo muito dessa resposta normativa e eu coloco o meu cliente para pensar no seguinte. O tempo todo, seus funcionários estão tomando decisão dentro da sua empresa. E aí, uma decisão errada pode gerar um acidente, pode gerar um processo, talvez até uma fatalidade. Sim. O que o treinamento faz? O treinamento prepara a sua equipe, seus colaboradores, para tomar as melhores decisões. Isso. E a empresa que consegue assimilar isso, consegue entender isso, com certeza vai ver que treinamento não é custo. Sim. Treinamento é, na verdade, um investimento, porque a minha operação vai ficar mais robusta, né, vai ficar mais assertiva e, automaticamente, a minha produtividade vai ficar mais eficiente. Então, eu levo muito para esse lado, como eu fiz a engenharia de produção, eu entendo um pouco também do processo produtivo, então eu posso dar essa resposta para os clientes, que às vezes são clientes pequenos, e eles não ainda entendem essa parte normativa. Né? Quando a empresa é maior, mais robusta, tem uma equipe de SESMIT, tem essa consultoria interna que fala, é obrigado a fazer por causa disso e disso. A norma tá aqui e fala isso. Exatamente, então não tem como fugir, mas eu recebo Não tem como eu assinar só o certificado, não? Mais perguntas. Não tem como só mandar o certificado para mim, não? Eu te pago, você manda o certificado, pode ser assim? Infelizmente, é uma responsabilidade tremenda, como a gente falou, e acho que o treinamento ele caminha para esse lado, sabe? Do decisório. Sim. É isso que a gente faz com o colaborador, com o aluno que está ali dentro da sala de aula, no campo, né? Alguns treinamentos são em campo, preparar ele para tomar a decisão e tomar a decisão correta. Concordo super. Isso. Ô, Cláudio, hoje no seu dia a dia aí, você vê com seus clientes, no geral, o mercado, não falar dos clientes não, mas no geral do mercado, eles ainda veem o treinamento, eles estão vendo o treinamento como investimento ou mais por uma questão legal? Legal. Mais legal, né? Com certeza. Mais legal. Eu tenho um cliente que ele dá muito valor para treinamento. Tipo assim, é um cliente que ele investe muito em treinamento. Assim, tem 13 anos que eu sou responsável técnico nessa empresa, na área de treinamento. E eu vou falar com você que ele é um dos poucos que eu vejo que, assim, treinamento é valor. Que, olha só, eu já tive que conversar com eles, porque quando um trabalhador entra lá, ele fica 3 meses em treinamento. Nossa. Caramba. Assim, às vezes o meu instrutor, ele entra lá e ele fica... o mesmo aluno, ele pega ele assim, vai um mês e meio. Eu falo, cara, treina ele 10 dias pro que tem que ser. Volta ele um pouco. Volta ele pro campo, depois volta, porque também senão... sobrecarrega. Na hora que chegar no final de 3 meses, ele não tá aguentando, velho. Tanta informação. Eu tive que conversar para eles partirem os treinamentos, porque é uma coisa deles mesmo, assim. E só, então,
desde quando eu comecei lá, sempre eu olho para essa empresa, é uma empresa multinacional, modelo, sempre olho para pô, legal isso aqui. E aí eles agregam outros treinamentos. Mas a grande maioria ainda enxerga de forma legal. E muito assim, no meu caso, né? A minha contratante está exigindo. Exato. Assim, o meu tem muito disso. Sim. Só tô fazendo porque mandaram. Isso, tem muito... Muitas das vezes eu chego nas empresas, quando elas estão cotando, a gente vai fazer o serviço, e eu peço, me dá o seu indicador aí de hora capacitada vezes hora produtiva, ou o que você tem de budget para capacitação, o que você planejou. As empresas não têm. Não. A empresa não sabe quanto tempo que ela investiu em treinamento e capacitação, que retorno que aquilo trouxe para ela. Isso. E a primeira coisa que eu faço, pega seu time de RH, pega seu time de gente, e aí cria indicadores. Porque aí você vai começar a medir o quanto que o treinamento está trazendo para você de retorno. Isso. E aí você vai ver que os indicadores vão começar a conversar e aí você vai mudar a sua visão. Mas o pequeno, quando você fala isso, ele até acha que você é um extraterrestre, não acha? Não, ele olha para você e fala assim, esse camarada... Não, de que esse cara tá falando? Grego, o que esse cara tá falando? Se ele não perguntar, mas eu preciso mesmo? Mas o que é isso? O que é indicador mesmo? O que ele vai... Não tem como. A parte muito dessa, eu acho que, né, na minha visão, as normas elas são impostas de uma forma muito impositiva, vamos dizer assim, e as empresas recebem aquilo como se fosse uma paulada. Não, tô me abrigando, tô me batendo. Ela não explica, né? Exatamente. Mas é porque eu acho que a nossa área foi construída assim. Isso. Dessa forma. Meio em cima do que aconteceu. Se você não fizer, você vai pagar. O pessoal, eles até me estranham muito, que essas, pô, você é o primeiro engenheiro de segurança que é legal. Que os outros todos que chegam aqui, me manda isso, manda aquilo. Eu falo, ó, você é adulto. Você trabalha. Não sou anjo. Você estudou, então assim, doido você não é. Sim. Você não tá rasgando dinheiro, nada. Então você entende. Então eu não tenho que te mostrar que você é obrigado. Obrigado você já é como eu sou. Sim. Eu tenho um exemplo muito legal com um cliente, que lá todo mundo fumava muito e me incomodava. E aí eu espalhei placas proibido fumar dentro da empresa. E não falei nada com ninguém. E o pessoal me xingava. Mostrava dedo. Era uma coisa muito legal. E é um cliente de gestão, que é nosso cliente até hoje. E o cliente chegava lá, entrava de chinelo na tornearia. Era uma confusão o negócio. E aí, uma empresa que já tinha 22 anos quando eu entrei lá, hoje ela já tá com quase 30. Então eu falei assim, não tem como eu falar que essa empresa tá errada como empresa, porque ela teve sucesso. Sim. Agora vamos refinar isso aqui. E aí um dono fica na administração e um dono fica dentro da produção. E aí eu tinha que falar com o dono, cara, beleza, você não quer usar o óculos? Beleza, mas você é o líder dele. Ele tá te olhando. Eu falo muito disso também. Né? Seu exemplo. Isso. Se você não faz, pra que isso funciona? Como é que eu vou fazer? E aí eu saí espalhando placas. E aí, pessoal, falando e tal, passou. Aí sempre, quando é gestão, a gente sempre assim, de 2 em 2 meses, a gente dá treinamento pra todo mundo. Tem umas coisas. Treinamentos gerais, não é? Os de norma a gente já faz numa agenda. Sim. Só pra te ver ali, né? Isso. Fala assim, vamos conversar um pouquinho de segurança. Vem aqui na sala. Isso. Aí, às vezes eu vou. Esse aí eu gosto de ir, porque aí eu gosto de sentir o cliente ali e ver. Aí o camarada falou assim, porque você pôs a placa, não sei o quê, tá. Eu falei assim, te incomodou? Ele incomodou, então fiz o que eu queria. Sim, então eu te falei que era proibido? Ele não, eu pedi pra você assinar alguma coisa? Não, então eu só queria te incomodar. Sim. Hoje, 3 fumam. Sucesso. Ajudou na saúde. Então as pessoas foram diminuindo. Então tem essas como falar, como chegar. Às vezes não precisa nem de falar. Sim. Às vezes só você se posicionar. Exatamente, nem debater ali, né? Isso, confronto. Se você não fizer isso, eu vou te dar uma advertência. A norma mesmo fala isso, né? O tempo todo. Advertência verbal, por escrito e justa causa. Eu falei, cara, essa justa causa aí no primeiro juiz, ele vai voltar pra empresa. Então não cai nessa, não. Não é. E é muito nisso que a Capacitar veio, né? O que a gente pensou? A consultoria no seu dia a dia ali, se você não tiver um foco em treinamento, igual a Excelência fez isso, né? Sim. Tem a gestão e tem foco treinamento. A Mariana não. A Mariana era gestão, tinha alguns treinamentos e a gente terceirizava ou indicava os outros. Sim. Eu falei, não, vou montar uma empresa, um projeto focado em treinamento, tentando sair total do que a norma essa paradigma tem sobre a nossa área. Então, na Capacitar, a gente prioriza muito mais prática, exemplos e uma conversa. Muitas das vezes, a parte da tarde toda é conversa mesmo, de tirar dúvidas e tal. Interação. A gente tem jogos, gamificação, a gente tem óculos de realidade virtual, a gente tenta tirar
do padrão, porque quando você fala sobre treinamento com o colaborador, ele já imagina aquela salinha no fim a pessoa lendo slide. Lendo slide, a cadeira depois. Ruim de sentar, né? Porque ele vai ficar 8 horas ali, ele doido querendo ir embora, ou ele prefere trabalhar do que fazer o treinamento, gente. Sim. Não pode ser assim. Eu Ele tem que estar ali porque ele quer, porque é conhecimento. Eu estava colocando uns trabalhadores para um projeto, e assim, alguns no meio do treinamento, eles saíam do treinamento e falavam assim, não, vim aqui para trabalhar, não vim fazer treinamento. Olha isso. Pessoas de outros estados. Sim. E assim, pediram demissão. Não quiseram. Não quiseram, mas assim, treinamento de 1 hora, coisa rápida. Caraca. Tipo, hack, né, que é treinamento de 1 hora e meia e tudo. Os caras falaram, não vim para aqui não. Vocês estão falando aí, até interessante o que vocês falaram, tá? Hoje a gente tá tem um projeto lá na Excelência, lá de TI, que a gente monta os jogos, tá? Para a empresa, a gente monta para, tipo assim, a Capacitar precisa de um treinamento, um jogo especial, a gente monta para vocês. A gente faz também. Não tem problema, e online. E agora, a Excelência, se você falar agora, você não conhece, a gente desmontou a Excelência, está montando outra Excelência. Então, tá tudo em obra e tudo, porque tá vendo alteração da NR10 e outras que tá pedindo várias práticas. Então, a gente colocando lá poste, colocando algumas coisas lá, e caso vocês precisem também, a gente tá alugando o nosso centro de treinamento prático. Que aí você pode ir lá e usar. A Cláudia já usou esse trabalho nosso lá. Tem empresas, por exemplo, você vai dar um treinamento, a instalação da empresa é tão ruim. Pode ir lá. Não pode dar e sabe o que eu percebi? Porque gera risco. Depois da Capacitar e ter o espaço, que a melhor coisa é tirar o funcionário daquele local. Porque senão toda hora eles tiram ele da sala. E a cabeça dele também não tá focada ali. E a atenção dele. Então, assim, é diferente. Dele. Quando a gente construiu a Capacitar, teve um arquiteta e tal, foi pensando em bem-estar mesmo, sabe? Para o colaborador. Fala que assim, quem que a gente tem que agradar hoje? Não é a empresa, é o colaborador. Porque ele sai daquele momento, daquele trabalho que ele já tem, ele chega num lugar, nós estamos dentro de um shopping, né? Então, isso é diferente ainda. Então, ele vai lá, na hora do almoço, ele vai fazer comprinhas, ele resolve alguma coisa e tal, tem um almoço, tem hambúrguer, né? Incentiva ele. Então, assim, hoje em dia, as empresas que têm os contratos com a gente, os colaboradores querem ir para lá fazer o treinamento. Sim. É diferente. Então, assim, lógico que isso aqui é um pedacinho assim do nosso mercado, né? Sim. Mas já estamos tentando sair desse paradigma aí de treinamento forçado. Sim. Aí nós falamos disso aí, e aí uma questão que a gente tem que passar para as empresas, né? Igual eu falo assim, a empresa me contrata para dar o treinamento, ela pensa assim, o Thiago é o responsável. Não, sou responsável técnico pela parte técnica do treinamento. Mas a empresa é responsável porque ela escolhe. Sim. Porque ela escolhe. Então, assim, o que vocês veem aí? Qual que é a responsabilidade da empresa pelo treinamento do cliente? Se você fosse falar com o seu cliente agora, o seu cliente vira para você e fala assim, olha, eu tô te contratando, mas qual que é a minha responsabilidade? E aí? Qual que é a responsabilidade dele? O que vocês pensam? Eu diria que o conteúdo, a parte técnica do treinamento, né, o que vai ser mostrado, o que vai ser falado, a própria didática, continua ainda na responsabilidade do prestador de serviço, né? No caso, que somos nós, da consultoria. Mas, muitas das vezes, a parte mais importante é pós-treinamento. Porque o treinamento ele acaba na sala de aula. Mas, quando a gente fala de segurança, por exemplo, a prevenção ela acontece no posto de trabalho. Sim. E aí, nada adianta você contratar uma consultoria, né, no nível de vocês, por exemplo, 16 anos de mercado, e aí você tem uma liderança que não aprova aquilo, que chega lá e fala, você já acabou o treinamento? Não, ainda bem, agora vamos trabalhar. Tipo, não traz importância para aquela etapa anterior. Porque o treinamento ele não acaba, ele continua. Você passou a informação, você passou o conhecimento, mas agora a empresa contratante já tem a responsabilidade, primeiro, de contratar um bom serviço, né, para a parte técnica, para a parte do conhecimento, e depois para dar o acompanhamento, para dar o pós-treinamento, que é ter uma liderança, né, alinhada à cultura de prevenção, ter uma liderança ali que observa o comportamento, que faz ajuste de rota, e por que não depois fazer uma análise de eficácia? Sim, e eu acho que também vai no primeiro momento, que é escolher, igual você comentou, escolher o colaborador. Vai trabalhar em altura. Já chegaram várias vezes pessoas que fazem treinamento de trabalho em altura que não gostam de altura. Sim, eu mesmo já travei aluno, assim, teve um aluno que ele subiu 2 degraus na escada e travou. Aí eu tive então, que tirar é a escolha mesmo, né, do profissional ali, e essa parte da liderança, encarregados, gestores, para mim,
puxando um pouquinho para a NR1, quando a gente fala que a NR1 tem que atuar mais na liderança do que nos colaboradores, é muito em cima disso. Isso. Não adianta, se o seu líder não dá valor ao treinamento, não vai ser o funcionário que vai dar. Sim. Se ele não usa o EPI, não vai ser o funcionário que vai usar. Se ele trata mal, se ele grita, o funcionário vai ter a mesma reação. Ele é o liderado, né? Assim, ele é espelho. Ele é o líder dele, né? E o legal é que a gente vê isso no próprio treinamento, quando você está falando assim, ó, isso pode, isso não pode, aí o próprio aluno fala, pô, mas meu chefe, meu líder, meu supervisor faz isso o tempo inteiro. Isso. Por que eu não posso fazer? Exato. E aí você tem que, né, ajustar a rota ali e falar, olha, vamos lá, eu tô aqui, a gente vai aprender o que é certo aqui, depois a gente vai resolver o problema do líder, né, em uma outra ocasião, talvez eles também vão passar pelo treinamento, enfim. Sim, e tem que fazer, né, tem várias, a gente libera treinamento EAD, né, algumas normas, e aí você libera, a empresa contrata pra turma toda, depois pegar 20 de uma vez. Aí a gente vai acompanhando o progresso ali, e quem que não fez o treinamento? O líder. O líder. Não tive tempo, minha agenda como é isso. Assim? Então, teve um dia desse mesmo que eu tava conversando com o gerente, aí ele falou assim, que é isso. Eu falei assim, mas você é gerente? Aí ele falou, não. Você executou, que o gerente gerencia, você não está gerenciando nada. Ele ficou me olhando assustado, aí eu falei assim, não, você me disse qual é a maneira que eu estou te falando, mas não tem outra maneira de eu te falar, porque você está falando que é gerente, mas para mim você tinha que gerenciar essas funções, mas você está executando para eles, então tem algo errado. Mas aí é a empresa. Pois é, tem algo errado na empresa. Vai subindo, né? A responsabilidade vai subindo. Eu cheguei em você, agora você tem que jogar isso para frente. É isso mesmo. Exato. Como que a gente pode medir aí a eficiência de um treinamento? Olha, você ministrou seu treinamento, a gente tem avaliação de reação, é um deles, né, que é o mais comum, mas assim, como que você faz essa avaliação, como que você vê, o que vocês... Eu sempre proponho alguns indicadores, sabe? Por exemplo, algumas empresas têm, algumas empresas são pequenas, não tem, mas eu proponho a empresa começar a aplicar, né? Pega histórico, enfim. Por exemplo, um indicador de incidente, por exemplo, né? Um indicador que pode ser analisado. Para mim é o melhor, assim, você treinou em altura, e passaram aí 2 anos, 1 ano, e não teve nenhum acidente com a altura, tá sendo eficaz. Tá indo bem. Eficácia. Desvios comportamentais, por exemplo, porque o treinamento ele tem que trabalhar o comportamento. Não tem como você aprender, fazer segurança sem trabalhar o comportamento. Como a gente falou, é um processo decisório. Então, desvios comportamentais, tem empresa que não sabe o que é desvio. Aí você tem que explicar para a empresa, implanta o desvio, é uma boa ferramenta, é um bom indicador. E existem, aí tem que avaliar empresa a empresa. O tamanho da empresa. Por exemplo, algumas empresas têm a situação onde é que o funcionário ele não é obrigado a trabalhar frente a uma situação de risco. O direito de recusa. Exatamente. Então, se tem um direito de recusa, tem um direito de tarefa não segura, aí cada empresa trabalha de uma forma diferente. Então, o que está acontecendo com esses direitos de recusa, por exemplo? Estão aumentando? Então, a tendência é que aumente, porque aumenta a percepção de risco. O treinamento aumenta a percepção de risco do funcionário. Como que está a qualidade dos diagnósticos ou das inspeções? Por exemplo, se é um treinamento de CIPA, melhorou a qualidade? Como que avalia a qualidade? De diversas maneiras. A empresa tem que saber. Você tocou num assunto interessante aí, que é a questão de indicador. Lá na Excelência, a gente está há 1 ano que a gente é certificado na ISO 9001. Legal. E a gente está passando pela nova certificação agora, né? Hoje é 4 de agosto, dia 13 e 14, a gente tem uma nova... E é uma coisa que eu indico para vocês. Pensei sobre. E uma coisa que eu fiz lá na Excelência foi... eu coloquei a ISO, o processo da ISO, em todas as minhas atividades. Porque você pode pegar a ISO e aplicar só num determinado setor da empresa. Eu coloquei no comercial, financeiro, RH e treinamentos. E assim, é uma coisa que dá indicadores muito interessantes para cliente e tal, e abre muitas portas. E eu falo assim, até na questão que, para mim, quanto mais vocês fortalecerem o mercado de vocês de treinamento, vocês fortalecem o meu. E vice-versa, que é a questão do valor, né? Do preço lá, que a gente tem um problema. E eu vejo em licitação. Eu entro com a certificação, não se discutem muito. Até na empresa lá que você trabalhava, eles foram renovar comigo, aí um diferencial é a certificação que eles pediram lá e a gente já tinha. Mas eu falo assim, nessa questão de indicador e de qualidade, para você ver como que é importante. Na nossa primeira certificação, nós não tivemos nenhuma não conformidade. Nessa agora, na última, na interna, nós já tivemos 12. Porque aí você começa a se cobrar mais. Você começa a se cobrar mais. E o sarrafo vai aumentando. E aí você também começa a falar um pouco de não para o cliente. Igual você fala assim, no início a gente não consegue falar não. Depois você se posiciona, eu já tenho cliente hoje que eu não trabalho com ele. E até a ISO me ajudou nisso. Ele falou assim, cara, se eu pegar esse cara aqui, ele vai jogar meu indicador lá embaixo. Porque ele me exige tanto
que financeiramente um dos meus indicadores é financeiro também, não. E de qualidade também, ele não me deixa dar um treinamento. Desgaste também, né? E de qualidade também. Ele é um cara que vai lá, aí ele pede o treinamento, assim, o treinamento tem que ser 8 horas. Chega lá 2 horas, ele tá dentro da sala pedindo aí ele quebra meu indicador. Então o cara fala, pô, esse cara não vale a pena na qualidade do meu negócio. Então é uma coisa que eu indico pra vocês. Você ainda tá novo, acho que são 5 anos, eu falo pra você. Mas no início você tem que, a gente tem, pegamos todos, né? De vez em quando a gente pega alguns até pra pagar. Isso. Né? Pra poder conhecer o mercado. Você precisa colocar o logo lá. É referência do cliente. E pra conhecer o mercado também. Me indica 10 pessoas que você fez serviço, você só fez em 3. Que merda. Tem que fazer mais. Eu falo sempre isso hoje lá nesse assim, me pede 10. Me pede aí, me pede grande agora. Me pede um RT agora aí, ninguém pede. Mas eu, de uns 2 anos pra cá, comecei a deixar falar não mesmo, sabe? Mas ainda dói. Não dói. Normalmente a minha equipe é que me convence a falar o não, porque eu ainda não queria, sabe? Eu consigo hoje. Na verdade, isso aí passa por mim, não tem jeito. E eu tenho empresas que eu faço essa eu não vou dar orçamento. Que é isso, Thiago? Aí eu começo a contar a história. Fala isso aqui, isso. Falei assim, aí já teve caso, eu falei assim, eu vou pegar o serviço e vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Aí acontece, pô, bem que você falou, valeu, eu já me vi. Perfil de empresa, né? Tem empresa que a gente tem que evitar. Eu já teve situações de eu ver que era um serviço ruim, mas pela pessoa que pediu. Tem isso também. Sabe? Aquele colega que estudou junto, trabalhou junto, a pessoa pediu. Mas você sabe uma coisa que eu levo muito hoje é isso. Tipo assim, no início o colega te ajudou? Não. Pois é. Então, tem uma coisa que hoje eu sou duro. Você avalia. Assim. Isso, então, tem uma coisa que eu sou duro. Então, assim, eu tenho que são amigos que me ajudaram mesmo. Tipo, uma das grandes viradas da excelência foi um grande amigo que me ajudou e, assim, coisa de Deus mesmo. Nos colocou dentro de um ônibus e a gente conversando e ele me deu um ótimo contrato que me fez dar um boom na excelência. Coisa... Porque assim, eu ajudei ele no início, ele era estagiário, ajudei, beleza, e depois voltou pra mim 6 anos depois. Nem sabia onde tava, nem sabia. Isso é muito legal, né? Então, assim, teve a minha parte, mas eu falo assim, mas tem aquela questão de te colocar no mesmo lugar, de tudo. Então é uma história legal que eu já contei, que tipo assim, pô, eu andava de carro pra todo lado e eu simplesmente cismei de ir num cliente de ônibus. Falei, eu vou de ônibus. Aí na hora que eu entrei no ônibus, ele tava lá. Aí nós sentamos, ele falou, Thiago, você lembra que você me ajudou? Eu lembro, tal, morreu. Tranquilo, ele falou, pois é, agora eu tô na empresa X e vou te colocar lá. E me colocou mesmo, foi uma grande virada da excelência e assim outros fizeram comigo também. Eu tenho uma história um pouco parecida, porque eu fui convidado para fazer uma palestra e o lugar é extremamente longe. 8 horas de carro para ir, para voltar, e uma palestra de 1 hora. Nossa. Então, assim, você não consegue colocar isso no custo, todo o cliente não vai pagar. E aí eu falei, vou. E aí, com todo sacrifício, foi a minha esposa... assumiu o risco comigo, né? Se eu tivesse onde você dirige. Eu vou de carro, dirigindo. E aí eu fui, cara, eu encontrei aí eu dei a palestra e tal, foi muito bacana. E depois tem o pós-palestra, o pessoal vem te procurar, pedir cartão e tal. E aí um cara falou, Jailson, cara, deve ter mais ou menos 2 anos que eu tô te procurando. Olha isso. E aí eu não tinha... Cara, foi Deus que me colocou aqui, eu preciso que você faça um trabalho pra mim assim, assado. Você é o cara que vai fazer o trabalho pra mim. Sim. E aí eu falei, poxa, pega aqui o meu cartão, vamos agendar a reunião, vamos fazer a reunião online e tal. E eu não imaginava nunca que eu ia encontrar esse cara. Nunca. É da época que não se tinha tanta tecnologia, tanto Instagram, WhatsApp. É mais difícil achar. Essa época mesmo que eu encontrei esse rapaz é 2013. Sim, você anotava, tinha nada disso. Você anotava os telefones ou na agenda do telefone, agenda física, né? Ou naquele page. Sim, você colocava o nome das pessoas. Tá falando sua idade aí. Aí isso aí nem da minha época. Mas aí, meu cabelo já tá branco. Melhor isso aí. Meus cabelos já estão brancos. Não tem como esconder, não. Mas é isso mesmo. Pessoal, a gente tá chegando ao final de mais um episódio do Excelência Cast.